E só antes você dá... Ah, olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos muito felizes de tê-los aqui. A gente vai aguardar só 2 minutinhos para todo mundo conseguir acessar a plataforma, para a gente fazer as introduções. Então, hoje a gente inicia o módulo 5. Bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, bem-vindos. Estamos aumentando aí a audiência. Vamos só aguardar uns minutinhos. Enquanto isso, eu vou apresentar aqui onde estamos no processo. Então, deixa eu compartilhar rapidamente aqui a tela com vocês. Então, a gente está no módulo 5, opa, eu errei aqui, está 4, mas é módulo 5, pessoal. Então, aqui a gente vai aprofundar ainda o mapeamento de diagnóstico. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia da informação, infraestrutura e estratégia. Então, eu vou apresentar os nossos palestrantes de hoje. Então, a Viviane Laporte, líder aqui do GT de Tecnologia e Inovação. Ela é cofundadora da Atena, especializada em governança de TI, privacidade e agilidade, com ampla experiência em consultoria organizacional. Atendeu clientes de renome como a Enel, a Petrobras, a Fiocruz, Bradesco Seguros. Ela tem formação em ciências da computação, é certificada como auditor líder, Scrum Master, Privacy e Data Protection Foundation e é habilitada para atuar como implementadora de MPS e possui publicações técnicas e científicas. Bem-vinda, Viviane, obrigada por estar com a gente. Vou apresentar o Marciano, que está aqui com a gente também. Ele é líder do GT de Infraestrutura e Engenharia, né? Ele é mestre em Engenharia de Produção e Sistemas, com especialização em Engenharia Clínica e MBA em Gestão de Organizações de Saúde. Ele tem 25 anos de experiência na área, atuou em diversos tipos de hospitais e secretarias de saúde, incluindo o Hospital Moinhos de Vento. Atualmente, ele é gerente corporativo de infraestrutura e engenharia clínica e manutenção no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre. Seja bem-vindo, Marcelo, obrigado por estar com a gente. E agora vou apresentar o Renato, por último, mas com relevância igual. Ele é líder do GT de Estratégia e Governança, ele é administrador, mestrando em Administração na Saúde, avaliador ONA, tem certificados em Healthcare e Leadership, pós-graduação e MBA em várias áreas de gestão, executivo em cargos de liderança em indústria e nos últimos 23 anos atuando aí como executivo sênior na área de saúde privada e pública. Organizador e presidente do 1º ao 4º Simpósio Nacional de Gestão Pública e Privada, membro, né, da Associação de Voluntários, como eu comentei, né, do líder de estratégia e governança, e é vice-presidente do Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde do Chapter Goiás. Muito bem-vindo, Renato. Então, para a gente iniciar, a gente vai dar a palavra para a Viviane, que vai falar um pouquinho para a gente de tecnologia e inovação e como isso é tão importante na implementação e no diagnóstico de planejamento estratégico. Por favor, Viviane. Agradeço pelo convite, né? É uma honra estar podendo participar aqui do Voluntários da Saúde e estar trazendo um pouquinho, né, dessas informações, tá? Para começar, antes até de eu entrar na questão do anexo 4, né, propriamente dito, eu gostaria de trazer a ideia de que o mais importante nesse primeiro momento do diagnóstico é a gente ter não só a empatia, como uma postura até, eu diria assim, como agilista, você colocar a pessoa que está ali do outro lado no centro, né? No centro do que você está fazendo, e tentar pensar, assim, primeiramente, com o olhar de quem está lá dentro.
porque a gente, muitas das vezes, já vem na ânsia de querer trazer várias outras alternativas, né? E a gente, primeiramente, tem que ouvir, compreender, entender até que ponto a gente pode estar sugerindo, né, dentro do que é a capacidade daquele local. E dentro disso, claro, depois, em segundo momento, a gente trazer o melhor que a gente pode dentro daquele contexto. Então, eu vou compartilhar aqui. Já está compartilhando? Sim, sim. Deixa eu compartilhar. Então, entrando aqui nessa questão, né, do diagnóstico, a gente tem no anexo 4 a gente tem a aba GT, Tecnologia e Inovação, onde a gente começa a explorar as questões, primeiro, de contexto, né, e o olhar do outro, o olhar deles, do hospital que está sendo apoiado. Então, na primeira parte, a proposta a gente até tem aqui, né, essa questão de a ser preenchida apenas com os dados fornecidos, não cabem julgamentos ou opiniões. É muito mais no sentido de realmente de ouvir, de trazer a área de tecnologia para dentro do nosso processo, né? Então, você tem aqui campo de visão da área, qual que é a visão que eles têm? Aqui, eu penso que dá para explorar bastante, a gente tentar trazê-los para descrever como que é a atuação deles lá dentro, né? Como que é a própria circulação deles dentro do hospital. Será que é um hospital mais tradicional ou é um local que de repente já está mais aberto para a área de tecnologia, né? Ou até que já está mais avançado, porque tem alguns que já estão até pensando em coisas em tecnologias bem avançadas, com alguns recursos, né? Iniciando. Outros já estão caminhando mais lentamente, outros estão iniciando essa área. Então, tentar explorar, né, da pessoa a visão da área, né? Os objetivos que eles têm de curto e de longo prazo. É importante estar assim definindo isso bem, porque às vezes se coloca várias expectativas, né, e vários objetivos para curto prazo e na prática, no momento que você vai entendendo o contexto da organização, você fala, não, isso pode ser alcançado, mas para médio ou a longo prazo, né? Então é ter sempre esse olhar. Então, objetivos de curto prazo, tentando trazer sempre o alinhamento, né, buscar o alinhamento com o todo também, né? Não adianta você ter a tecnologia pela tecnologia. Então, tentar trazer esse diálogo, sempre pensando nisso, está alinhado com a alta gestão, está alinhado com os maiores objetivos que vocês têm enquanto organização, né? Em seguida, a gente traz aí a questão dos desafios, mas os desafios, não os desafios que a gente identifica, né? É importante nessa primeira etapa você ouvir os desafios que são sentidos e percebidos e vivenciados pelo outro, né? Os pontos fortes que eles reconhecem, assim como os pontos fracos que eles percebem que eles têm que melhorar, as oportunidades, a partir daí a gente desdobra nas questões das oportunidades de melhoria. Mas indo até além desses campos, né, como eu falei, tentar trazer mesmo, tentar trazer de uma forma bem engajadora, bem colaborativa, né? Se for possível, se tiver oportunidade, tentar trazer até assim, fazer alguma dinâmica num segundo diálogo, se precisar de mais de um diálogo, utilize, porque muitas das vezes a primeira conversa é aquela conversa mais fria, que você não conhece ainda a pessoa, e aí muitas das vezes ela serve muito mais para você provocar esse engajamento e trazer ela para dentro do processo do que propriamente dito para você conseguir essas informações, né?
Depois passamos a questão dos principais projetos em andamento ou em planejamento. Isso é importante de saber, porque dependendo do tipo de projeto, vamos a um exemplo, um projeto relacionado à privacidade. Se ele já estiver em andamento dentro do hospital, ele interfere, ele influencia. Então, você vai ter que casar essas coisas, né? Ah, iniciamos um projeto de implantação de PEP, né? Então, você já sabe que a prioridade naquele momento vai ser a implantação de PEP. Então, tudo que estiver relacionado nos objetivos anteriormente descritos aqui, tem que estar, né, mais puxado para esse sentido, para esse aspecto da implantação. Os riscos de não aderência, isso é de extrema importância, a gente já desde o início conseguir identificar os riscos, né? Porque se você deixa para um momento posterior, às vezes impacta, afeta até no que você já levantou. Na segunda sessão, assim, então, fechamos a primeira sessão, com o olhar que é o olhar, digamos, da TI cliente, né? Do profissional que está do lado de lá. Em seguida, a gente traz a questão da visão, aqui está como visão dos integrantes, né, da organização também. Aqui são aspectos mais técnicos. Aqui em cima eu acho que você consegue ter abertura até de trazer um pouquinho dentro desses riscos, dessas oportunidades, tentem explorar a questão da cultura, né? Da cultura organizacional, da cultura dentro da área, da forma de se eles já são mais colaborativos, se é uma equipe já existente há mais tempo ou se é uma equipe completamente nova, quem faz parte aí da equipe, tentar realmente contextualizar. Nesse segundo momento, você já cai num aspecto um pouco mais técnico. Então, a gente começa a explorar questões de infraestrutura básica, o que já tem, né? De infraestrutura de rede. É importante cada um desses itens, embora a gente pense, poxa, mas infraestrutura básica, vou ter que levantar isso. Sim, é importante porque às vezes, naquele momento ali, você já descobre até alguns aspectos assim, que vão impactar até numa segurança da informação e que não estão bem resolvidos e que precisariam ser priorizados, né? Então, infraestrutura básica, infraestrutura de rede, conseguir entender como que é a rede, trazer alguns aspectos aí mais técnicos. Se a própria pessoa que não que estiver na reunião com você não conseguir responder, beleza, pede para que ela busque essas informações e aí você traz posteriormente. O importante é que, assim, não falte ou falte o mínimo possível, né? Quanto mais informações aí, melhor. Quanto à questão de sistemas de gestão, a gente também deve explorar, porque alguns possuem sistemas de gestão somente para parte. Então, é compreender mesmo o que ele já existe. O que já existe ali? A pergunta que norteia esse formulário é qual é o contexto atual, o que já existe e onde queremos chegar, né? Tem os aspectos de governança e segurança de TI, porque às vezes acontece também da organização ter até sistemas, já tem sistemas implantados, mas não tem uma estrutura de governança bem estruturada, bem organizada, né? Implantada, disseminada, ou que um faz porque ele criou ali um processinho dele, mas é o que fica lá na mesa dele. E o outro já não conhece desconhece aquele processo, né? Então você não começa a ter assim divergências às vezes até em relação a respostas, para tentar convergir isso tudo. Back office também, estrutura, né, de pessoal na área. Tem alguns hospitais que estão começando agora a criar a estrutura de TI. Uma estrutura que está sendo criada agora, ela vai te responder de uma maneira muito diferente de uma equipe que já está lá há mais tempo, que já tem o conhecimento, né?
e que já tem a experiência com aqueles sistemas, com aquele contexto. Então, até para nortear até onde você consegue aprofundar, isso é bom, né? Saber, é importante. E então chegamos na terceira parte, que são as conclusões, que na verdade traz também um olhar, né, de quem está fazendo, ou seja, de vocês que estarão conduzindo essa entrevista, esse diagnóstico, né? Aqui sim é o momento de você trazer um pouco das suas percepções e construir dentro disso fazer uma pequena conclusão aí do diagnóstico, um resumo do que se concluiu, né, sobre a área, sobre a cultura, sobre o planejamento, a governança. Você tem a questão aí dos dados, né, argumentos. Por que você está trazendo esses aspectos? Aonde você está se pautando para trazer essas observações, né? Algumas recomendações para curto e para longo prazo. Então, aqui já traz realmente a sua experiência, a sua vivência enquanto TI em diversos locais, né? Toda a sua experiência. O que você vê? Por onde você começaria? Quais são as sugestões? Tentando entender que aquele contexto é diferente do contexto do seu dia a dia, né? Que nem tudo que você está querendo propor, de repente, se aplica. Mas pode ser que algumas das coisas que, inclusive, você não aplica, que poderiam casar muito bem com a realidade daquela organização. E observações adicionais. Aqui, embora a gente não tenha uma aba específica, por exemplo, para a questão de LGPD, eu levanto assim a importância, nem que seja para trazer nessas observações adicionais, né? Vocês estarem atentos, inclusive, a esses aspectos de privacidade, porque mais cedo ou mais tarde isso, assim, hoje já é obrigatório, né? A gente, além da lei, tem diversas normativas que estão saindo e que estão reforçando a importância de implantar, de adequar a LGPD. E esse é um tema que afeta diretamente tanto a segurança da informação quanto aspectos até mais técnicos e de tomada de decisão, né, dentro da área de tecnologia. Tanto a tomada de decisão para sistemas quanto para questão de infraestrutura. Você está no mudo. Oi, Vivi, obrigada aí pelas pontuações. Eu acho que a área de tecnologia desempenha um papel crucial, né, quando a gente fala aí na saúde, seja otimizando a gestão de dados médicos, facilitando o compartilhamento de informação entre profissionais, melhorando o atendimento do paciente, né? Eu falo que Trazendo mais tecnologia... qualidade, né? Qualidade no Exatamente. registro, qualidade nos dados, naqueles dados que estão ali, que vão se refletir até no tratamento lá do paciente, né? Você começa a criar uma Exatamente. base melhor, com qualidade, para poder trazer melhores soluções. É isso mesmo, porque ela impulsiona a eficiência, precisão de diagnóstico, né? Então, ela Isso. contribui aí para uma assistência cada vez mais eficaz e acessível. Muito obrigada, Vivi. Eu vou passar a palavra, então, para o Marcelo. Seja bem-vindo, Marcelo, a plenária é sua. Olá, boa noite, tudo bem? Eu vou compartilhar então a minha tela apresentação, tá bem? Combinado, querido. Estamos vendo, Marcelo, Estão vendo? perfeito. Uhum. Tá. Então, eu trouxe aqui assim para hoje também, acho que vai complementar, né? Vai dar uma abrangência e algumas perspectivas de uma forma, talvez assim, de também enxergar
a infraestrutura né, seja prédio, instalação, o local onde se presta serviço de saúde. Então, a intenção aqui também, né, eu utilizo disso quando preparar algum material, que serve também para um PDCA interno, né, retroalimentar, e tem insights, e também sensibilizar, né, a todos. A maioria, né, dos quais estão participando tem certas experiências. Eu acredito que é o momento também da gente enxergar a infraestrutura hospitalar. A gente tem vários tipos de profissionais aqui, de algumas formas, né? Então, gostaria de sensibilizar, trazer algumas perspectivas, e também tem modelos, né, que a gente também utiliza, similar à área de TI, para fazer um diagnóstico, mas eu queria também trazer vocês aí para algumas visões de infraestrutura hospitalar. A gente tem aqui uma referência, assim, eu gosto de trabalhar muito com mapa mental, né, com assim, alguns desenhos, alguns resumos, para a gente poder enxergar e poder desenhar assim, um sistema que a gente está trabalhando, né, um sistema complexo da saúde. E aqui tem uma visão, por exemplo, do hospital contemporâneo. E aí, quando a gente está olhando as nossas organizações, ou que iremos trabalhar ou dar consultoria, apoio, né, no caso aqui, os hospitais que atendem SUS, é até para a gente entender. Porque às vezes também quando tem um formulário, aqui depois tem alguns exemplos, como tem dos outros GTs, e aí hoje eu estou pensando também da gente tentar fazer de uma forma de também dar uma métrica, né? A gente consegue enxergar em qual situação que está, né, o hospital, o que tem por trás de projetos, a visão de quem está projetando, ajudando, e isso acho que dá para aplicar independente do tipo de organização. Então, tem um conceito assim do hospital contemporâneo que fala da cultura holística na concepção, dimensão sistêmica integrada, da importância do cuidado com pacientes e demais usuários, né, pacientes e demais usuários, controle de infecção de origem externa e de decorrência interna. Então, assim, o que vem de fora, o que tem de dentro, como trabalhar isso tudo numa concepção de um hospital, infraestrutura. Então, o objetivo aqui também está ampliando um pouco mais o conceito nosso do que é uma infraestrutura hospitalar, né, ou área de engenharia clínica. Bloqueio de acessos a áreas restritas, controles de acesso, para não ter vulnerabilidade, fluxo de pessoal interno e externo, medicamentos, materiais, alimentos. Então, às vezes, assim, será que isso está no nosso escopo de fazer um diagnóstico da área de infraestrutura? Aqui tem correlação, é multidisciplinar, é transdisciplinar, quando a gente está avaliando uma infraestrutura, um prédio da saúde. O desempenho no tempo, na operação e na manutenção, o trabalho multi, e aí não só de arquitetos, engenheiros e todas as especialidades, né, que temos de uma organização de saúde, e começa a contribuir também, né, para você chegar num plano diretor e ter um nível de complexidade do programa. E aí passa por quê? Orientação correta e maximização dos recursos naturais. E aí a gente já está falando assim, recurso natural, eu utilizo muita energia, mas eu aproveito, qual a incidência? Aqui nós estamos falando de consumo, nós estamos falando de despesa, né? Nós estamos falando de impacto ambiental. Então, tudo muito correlacionado, né? Sustentabilidade social, econômica e ambiental, aqui está ESG, olha só. Qualidade ambiental, o meio ambiente é estrutural, né? Então, assim, eu tenho que ter essa sinergia. E evolução científica e inovação tecnológica. Isso aqui nós estamos falando do hospital contemporâneo, nós estamos falando de infraestrutura, nós estamos falando de multidisciplinar. Olha que interessante. Aí a gente começa a ver e diagnosticar, olhar o nosso, ou de quem a gente está trabalhando, ou vai poder, ou dar uma consultoria. Será que as organizações estão já trabalhando no modelo de design baseado em evidência para projetar um prédio? Desde preparação organizacional, definir objetivos, né, do design baseado em evidências, o pré-projeto, encontrar fontes de evidências relevantes, interpretar criticamente as evidências, criar e inovar conceitos, né, de design baseado em evidência. Aqui é o projeto, né? E a gente vê por trás, não simplesmente um checklist tem não tem, e a ideia, e aí eu faço, né, uma autoavaliação de quão a gente também na nosso GT, como profissional, a gente pode estar reinventando, né, e fazendo um PDCA dos processos e modelos de trabalho.
coletar medidas de performance, aqui nós estamos falando de um projeto. E olha que correlação interessante, então a gente vai falar só assim, existe o pré-projeto, quando eu vou fazer um prédio, existe o projeto, construção, a gente está dando um outro entendimento, monitorar a implementação do projeto e construção e medir o desempenho pós-ocupação, né? E aí nós vamos ver qual maturidade que está cada organização nesse sentido, ou buscando, né, isso. Uma leitura também de ver, tem um conceito nisso, e aí nós estamos podendo também dar apoio para hospitais que vão ampliar, e nesse ampliar, quem está dando essa consultoria para projeto, ele tem esse entendimento de avaliar o eixo externo, circulação preferencial de pacientes seletivos e urgentes, circulação de uso preferencial dos pacientes internados e equipes de cuidado, e aqui a equipe interna, né, a parte de logística, apoio. Tem hospitais que já têm isso. Eu trabalhei, né, em São Paulo, no Hospital das Clínicas da USP, antes de vir para o Rio Grande do Sul, que vai fazer quase 20 anos, num hospital que a área ambulatorial tinha isso. E vocês, né, devem lembrar hospitais também de grande porte que são divididos dessa forma. Como também, eu olho esse desenho, eu lembro de uma UTI circular, onde tem um centro de enfermagem e você podendo, né, ter visualização, né, de vários boxes. E aí, né, eu trago até uma figura, e eu falei que eu gosto de mapa mental para entender, tentar colocar, dividir com a equipe, toda, né, gestão hospitalar, de como é uma forma de enxergar um edifício hospitalar. Eu tenho a construção, com fundações estruturais, né, elementos não estruturais, impermeabilizações, tem a parte de espaço interno, layouts, fluxos, como que isso estão nos hospitais que a gente trabalha ou apoia, né? As instalações, seja mecânica, elétrica, hidrossanitária, sistemas de rede, equipamentos, aqui nós estamos falando um pouco de TI até, né, o que a colega abordou, parte de segurança, partes de equipamentos elétricos, mecânicos, biomédicos, né, a parte de espaços externos, e como que isso, será que as organizações e nós como profissionais, né, atuantes no segmento, se enxergamos, conseguimos mapear, e aí acho que enriquece a nossa avaliação, né, nosso entendimento, a nossa contribuição. E por que também a gente faz isso, né? Porque a gente quer usar da melhor forma o ciclo de vida, seja dos prédios, dos ativos, e isso, né, tem um tempo. Desde a parte de inovação, difusão, a utilização em larga escala, seja de uma instalação, de um sistema, de um equipamento, e até o abandono. E como que esses hospitais estão trabalhando, como nós estamos trabalhando e apoiando, como que, né, executivos, gestores e profissionais de saúde enxergam a infraestrutura hospitalar de uma forma sistêmica, passando por fazer a gestão do ciclo de vida das instalações. Então, assim, como que estão esses hospitais desde uma avaliação técnica de parecer, negociação, contratos, recebimento, preventiva, até chegar no ponto de obsolescência, desativação dos equipamentos, né, planos de reinvestimentos. Aqui é uma perspectiva interessante aqui, ó, de gestão de ativos. E aí a gente fala ativo remete ao quê? Ativo humano? Ou quando fala de ativo a gente pensa num material, num equipamento já direto? Mas tem essa leitura de uma norma, né, que se fala a ISO 55000. A gente tem ativos humanos, e aqui de novo aquela analogia aqui, lá no conceito, né, de sistêmico de como avaliar design, né, de projeto, de instalação, ali a gente viu ESG. Então, fazendo correlações, aqui tem o ativo humano, tem o ativo da informação, e aí a gente pode fazer correlação também com tecnologia da informação, ativos intangíveis, aqui tem um pouco de reputação, tem um pouco de governança, né? Tem um pouco de social, aqui tem um pouco de social com pessoas, se a gente fazer correlação. Então, é a infraestrutura de uma forma sistêmica, e eu não sei quantos profissionais têm essa visão. Às vezes a gente, do dia a dia pela corrida, a gente fica muito focado e não enxerga sistemicamente, faz analogias, correlações. Eu acredito que isso pode enriquecer, né? E quando eu leio e preparo algo, também tem estímulos que talvez não sendo provocado não teria, e acho que são momentos desse, e da gente provocar também entender. Então quando eu vou falar lá de uma consultoria, de um apoio da AVS em gestão de pessoas, eu tenho uma norma que fala de ativos humanos, olha que interessante, correlaciona com o custo do ciclo de vida financeiro.
nós estamos aqui por intermédio de um GT de gestão financeira, né? Então, tudo é correlacionado. Então, eu tenho um pouco dessa visão e acho interessante o que está se fazendo hoje aqui também, de um GT, é correlacionado, a gente divide às vezes porque o mundo é complexo, a saúde é complexa, mas a gente tem que juntar, porque o todo do corpo humano, ou do mundo, ou da organização de saúde, ela precisa disso que, né, está se propondo aqui nesses encontros aí, porque está tudo correlacionado. Uma norma de gestão de ativo humano, né, uma nova de gestão de ativo financeiro, né, temos reputação, imagem, né, temos custos, desempenho, oportunidades, ativos, informação, né, então está tudo correlacionado. E o que também se prega, né? A gente quer entender como nós, como as organizações, estão mantendo ou tentando utilizar de métodos para que a gente tenha um tempo de vida como correlacionado à nossa natureza humana, né? Viver bem, os ativos, instalações também viverem bem. Quando a gente vai para um checklist de um diagnóstico e pergunta assim, faz manutenção, registro de corretiva, assim, tem manutenção preventiva? Tem, mas eu posso ter só essa, no tempo. Equipamento parado ou não parado, eu estou contando um tempo em dias, horas, meses, e estou fazendo a manutenção. Ele pode estar parado, ou ele pode estar sendo usado 24/7. Então, assim, a maturidade é vir chegando baseada em condição, autoavaliação, né? E para chegar numa manutenção proativa, engenharia de confiabilidade. Então, assim, é o quão nós estamos avaliando, com qual calibração, né? Com qual refinamento. Por quê? Porque tem aqui evidências, né? De que ao decorrer do tempo, né? Os ativos, as instalações, os seres humanos também somos assim, a gente vai diminuindo a capacidade de gerar caixa nas instalações dos ativos de uma organização de saúde. E vai aumentando a manutenção, vai aumentando o risco de falha. Então, assim, qual maturidade estamos, ou as organizações que nós vamos apoiar? Qual nível de entendimento nós, né, como voluntários, temos em cada segmento que estamos em GTs, de ver o todo e correlacionar, né? Temos o checklist, como tem em todos os GTs. Estão aqui ó, alguns exemplos. Tem PMOC, tem laudo, tem isso. Ok, as pessoas podem fazer, mas com qual maturidade? Como que analisa isso? Como que interpreta? Como que a gente apoia? Né? Se tem, não tem? Né? Se tem software, se tem PPCI, se tem SPDA, se tem isso, aquilo. Seja em todas aquelas, né, segmentos da infraestrutura que eu mostrei aqui no mapa mental, de instalação elétrica, mecânica, tudo temos aqui também, né? Como tem exemplo de checklist para equipamento médico, se tem inventário, se faz plano preventivo, se tem tecnovigilância, se tem treinamentos, né? Se, como tudo também. Mas eu acredito que a gente pode também, né, ir mais além, contribuir, né, de uma forma assim mais robusta. Mas aqui tem exemplos da gente seguir, que é uma referência, mas eu pensando nesse material hoje, né, de trazer também para a gente fazer um PDCA, pensar juntos, e até no nosso próprio GT, de como poder contribuir mais. E a gente usa no nosso dia a dia, nas nossas organizações, né, e como também apoiadores. Como também tem depois, né, essa visão da área, os pontos fortes e fracos, que assimila-se alguns modelos de auditoria, as conclusões que a gente pode ter no final. Por que a gente busca isso, né? E aí vem um insight, aqui foi de uma consultoria que eu estava dando, e depois de alguns anos, eu participei de uma auditoria da ONA nível 3. Há mais de 20 anos, né? Participei em certificações, seja ISO 9001, 31000, boas práticas de laboratório, ONA, né? JCI, dentre outras, e eu vi o quão foi evoluindo isso, né? Desde hospitais sentinelas, quando desenvolveu a ONA. E eu falei, tá, vieram perguntas assim, do uso seguro de equipamento médico, né? Então, por exemplo, olha, tá tudo correlacionado aqui de novo, a gente precisa ter uma utilidade, instalações adequadas de gás, água, tudo para usar equipamento bem, né? Acessórios, insumos, capacitação, aqui estou falando de recursos humanos, a gente está falando de gestão de pessoas, prestadores terceiros, quem negocia com terceiros, metrologia, né? A parte de controle de infecção, e cada hora que eu olho alguns trabalhos artigos, eu já penso em complementar. Mas por que fazemos? Porque a gente quer ter o uso seguro das instalações.
dos sistemas, dos equipamentos. Para quê? Para diminuir risco, para evitar danos, para aumentar a disponibilidade, para diminuir custo operacional, para elevar performance, para agregar na cadeia de valor, na expectativa, na satisfação, na jornada, né, do paciente e do cliente e contribuir no melhor desfecho. E aqui, já que estamos dando um GT de planejamento estratégico, né, aqui tem um modelo que eu tinha feito em algum dos momentos, trabalhos e também de sensibilização e compartilhamento, né, de uma perspectiva de BSC, como que a infraestrutura e demais áreas podem contribuir, né, numa área de operação, usando conhecimento aqui, né, a perspectiva de processos, métodos, trazer, né, políticas, metodologias, avaliações, para contribuir com a estratégia da organização, com o mercado e atender a sociedade de acordo com o perfil, né, epidemiológico que atendemos. Então, aqui eu quis trazer um pouquinho, né, dessa visão sistêmica e fazendo também uma autoanálise, né, pessoal do nosso grupo e de como a gente pode, nós como AVS, também contribuir, né, para as organizações que necessitam desse apoio e aí a gente conseguir uma sustentabilidade, né, organizacional. Então, aqui um pouquinho da AESC, né? Atualmente eu trabalho nessa associação e ela também faz um trabalho social, né? O cerne dela, né, foi né, do João Batista Scalabrini, há mais de 100 anos que ele era um padre italiano que veio para o Brasil, para acompanhar os migrantes, né? E disso surgiu essa associação, que ela tem pilar educacional, né? De atendimento ao migrante, de atendimento psicossocial, e tem também né, o segmento da saúde. O segmento de saúde suplementar, né? Conhecido pela Rede Mãe de Deus, e tem também de complementar que atende SUS, aqui também, ó, hospitais aqui de Porto Alegre e do litoral. Então, também para quem não conhecia também, né, essa é uma associação e para apresentar a todos, porque também a missão dessa associação é bem interessante em contribuir também, né, com a sociedade e com, né, também o segmento de saúde que a nossa associação também atua. Tá ok? Muito Muito obrigado. obrigada. Obrigada, Marcelo. Muito obrigado por compartilhar. A gente entende como a infraestrutura hospitalar, engenharia clínica, civil desempenha um papel tão grande na saúde, porque a gente precisa garantir instalações seguras, bem equipadas, né? Eles que asseguram aí o funcionamento eficiente dos hospitais. Então, você mostrou aí como que essas análises, fluxos, processos, né? Para a gente garantir que exija um ambiente propício aí para o cuidado do paciente, né? E a disciplina que tem que ter, né? Para garantir aí toda a qualidade e segurança nos serviços, né? Muito obrigada. Eu vou passar a palavra para o Renato, por favor, Renato. Renato, eu acho que seu microfone está no mudo. No mudo, não faz som. Então, repetindo, boa noite. Em primeiro lugar, agradecer aqui a oportunidade de estar compartilhando com vocês, né, um pouco do que a gente acumulou ao longo dessa nossa história. Antes de dar início na minha apresentação, queria fazer uma observação. Eu acho que quem não teve a oportunidade de assistir o primeiro módulo, porque o Torelli e a Helena eles trazem todo o histórico, né, desse planejamento, da forma que a AVS adotou esse modelo de planejamento estratégico. E isso é muito rico quando a gente analisa GT por GT e monta esse quebra-cabeça, a gente vê um resultado muito bacana. E eu vejo isso, que eu, Viviane, Marcelo, a Renata e outros, o Mauro, participamos recentemente do planejamento estratégico. Agora, finalizou agora em início de outubro, final de setembro, e a gente vê a riqueza que é no final desse processo. Você vê a fala aí do Marcelo, onde que ele traz toda uma questão didática, né, vamos dizer assim, mas que é muito importante para você fazer as perguntas certas, porque o importante nesse momento, principalmente na etapa 4, é fazer a pergunta, né? A gente está perguntando de forma
vamos dizer assim, inteligentes, para que a gente obtenha as respostas e poder consolidar tudo isso lá na frente. E a parte deixa eu compartilhar aqui com vocês, do GT de Estratégia e Governança. Me diga aí se foi ou não foi, viu? Assim, só precisa estar no módulo apresentação, por favor. Foi? Ainda não. Para mim já foi. Então, pode ser que a minha internet aqui esteja um pouquinho mais lenta. Vamos ver se... Foi A não? Vivi também disse que não, se puder... Vamos Isso, de novo. vamos de novo. Obrigada, Renata. Foi? A gente consegue ver seu slide, só que ele ainda não está em módulo de apresentação. Ele está Isso, por favor, isso. Apertando esse botãozinho, acho que vai... Foi? Não foi ainda, Renato. Tristeza. Se puder apertar esse botãozinho à direita, aí perto do cursor de mais e menos, eu acho que a É gente esse tempo consegue. que está indo. De novo. Apertei. Assim, para não prejudicar o Perder tempo. conteúdo, Ah, Deve ser em função da forma como ele compartilhou. vamos ver. Se puder compartilhar novamente, Renato. foi? Agora sim, perfeito, obrigada. Pronto. Então, a gente traz aqui a parte de governança e estratégia, né, o GT, é mais a visão da alta gestão. A gente vê governança corporativa, governança clínica. Oh, meu Deus. Por que não está passando? Alguém pode me explicar? Foi? Agora foi, Foi. estamos vendo o anexo 4 aqui, está passando. Está vendo, Vivi? Agora saiu. Agora saiu. Não Mas vai sei se... voltar. Tenha Então fé. tá bom. Agora foi, tá aparecendo o Excel, Renato. Excel. Então, vamos lá. Bom, a Viviane ela foi muito didática, falando aqui dessa primeira coluna, que é a visão da área. Acho que não, a gente pode ganhar tempo com isso, né? Que é pegar as informações. Esse módulo ele é direcionado à alta gestão, né? A gente reporta a eles, é importante que siga essa hierarquização, visão da área, objetivos de curto prazo, é sentir exatamente o que a alta gestão entende e qual é a visão dela na instituição. E aqui a gente tem um detalhamento, que são as perguntas mais objetivas, onde a instituição já realizou algum trabalho de planejamento estratégico ou processo similar para atingir esses objetivos? E aí, nessa entrevista, pedir, buscar informações que ele compartilhe, trazendo exemplos para que a gente possa ir registrando e entendendo a instituição. Ela tem alguma estratégia já estabelecida, porque se a gente vai trabalhar o planejamento estratégico, a gente precisa entender qual é a visão que eles têm, a visão sistêmica de toda a organização. Tem um legado? Qual é o legado que pretende deixar? Né? Qual é a visão de objetivos atuais que estão vinculados a este desejo, a este legado? Na opinião deles, quais os objetivos e estratégias atuais
são conhecidos por todas as camadas da instituição, porque é como o Marcelo e a Viviane estavam trazendo, está traçando, discutindo lá um programa de engenharia clínica, está traçando questão de tecnologia e inovação, política de gestão de pessoas, mas e aí? Quais são os objetivos? Isso está claro, isso permeia dentro da organização. Então, nessa entrevista, é importante a gente sentir como é que a alta gestão entende isso. E como é feito o estabelecimento de metas para todas as áreas? As unidades, os departamentos estão todos conectados? Existe uma orientação por parte dessa alta gestão? O estratégico está alinhado com o tático atravessa isso lá no operacional? Como que o canal de comunicação está acontecendo dentro, né? E como é feito o monitoramento dos resultados dessas áreas? Existem indicadores? Como que esses indicadores são apresentados? Existem metas definidas de resultados, dos desfechos clínicos, né? E qual é a opinião, né, dos erros e acertos da estratégia atual? Existem erros? Quais foram os acertos? Esses erros foram tratados? Como que eles estão sendo tratados? E como você vê o futuro da saúde na região? Porque a gente tem aí um Brasil, né, a extensão que você tem realidades diferentes, você vive uma situação no norte, não é a mesma situação que você vive no sudeste, no sul, no nordeste. Então, qual é a visão que ele tem da região dele? Qual é o impacto que isso traz no negócio? E também o que acontece fora desse núcleo dele? Porque tem que estar atento não só no núcleo, no país, no estado, no país, e, quiçá, o que está acontecendo fora do país, que possa também vir impactar. Quanto a instituição está preparada para este futuro? Qual é a sua visão de futuro? O que está acontecendo com o mercado da saúde? Ter que ficar olhando só se é uma instituição pública, ficar atenta só ao que está acontecendo no público? Não. O que está acontecendo no mercado privado? Quais são os movimentos que estão acontecendo? Um processo de verticalização, qual é o impacto que isso vai ter dentro da sua unidade? Porque impacta. Quais são os acordos que são feitos entre o público e o privado, né? A nível de gestão de Estado? Isso pode impactar no seu negócio? E quanto a instituição está preparada, como eu falei, e aí, com todas essas informações que pode ser complementada, porque isso também depende muito do nível dessa alta gestão, porque você que está falando da alta gestão pode ser composta de ou uma composição de alguns diretores. Então, como é que isso está sendo feito? Como é que eu estou recebendo feedback dessas questões que estão sendo apresentadas? Você pode inserir uma ou outra. Então, isso aqui é um esqueleto, é uma base de orientação, mas é muito importante, na hora da entrevista, você estar observando para depois você ter a condição de fazer uma síntese e transcrever para esse anexo 4, com tudo aquilo que você captou nessa entrevista com essa alta gestão. E aí a gente passa para a governança corporativa, que existem unidades, existem hospitais que estão estruturadas nesse sentido, né? Tem a governança corporativa. Então, a gente também tem um trabalho, um questionário preparado para isso, que normalmente também é direcionado à alta gestão, e dependendo de como é essa estrutura, tem alguém também que compõe essa governança que faz parte. Então, também você precisa entender aquele hospital que você está fazendo o trabalho para poder fazer a aplicação dessa entrevista. E seguindo a mesma linha, né, que já foi explicado pela Viviane, né, qual é a visão que tem da área, quais são os objetivos de curto prazo, os objetivos de longo prazo, procurando assimilar deles qual é a visão que eles têm do negócio, quais são os desafios que eles entendem existir, os pontos fracos, os pontos fortes, tudo isso sendo registrado e fará parte também daquela análise crítica que a gente vai estar, daquela consolidação que nós vamos estar fazendo mais à frente.
E aí tem algumas questões que são bem específicas, bem direcionadas para esse tipo de situação que quando se tem a governança corporativa. Os conselheiros, tendo o sistema de governança corporativa, os conselheiros conhecem os seus papéis na governança? Isso está claro? Existe regimento? Como é que isso é trabalhado junto com a governança? Foi feito algum treinamento interno? Ou os integrantes da governança foram fazer curso específico de governança corporativa? Porque, às vezes, você pode fazer uma dependendo de onde é a localização dessa unidade hospitalar, não tem aquela estrutura, mas como é que isso pode ser feito? Está num processo evolutivo? Que tipo de informação eu preciso dar? Isso está sendo feito? Se não foi feito, existe uma programação para ser feito? Existem conselheiros independentes? Existe uma pluralidade de conhecimento dos integrantes dos conselhos? Como é que isso funciona? Né? Existe rodízio dos integrantes dos conselhos ou a estrutura se mantém há muitos anos a mesma? Isso também é interessante. Existem algumas unidades que fazem, né? Você tem um determinado tempo, isso é mesclado, você traz novas pessoas para fazer uma injeção do que está acontecendo no mercado. Então, esse trabalho, esse movimento é importante, mas entendendo que, nesse momento, a gente não faz nenhum julgamento, a gente não faz nenhum comentário. O que a gente faz é ter as informações, buscar as informações e fazer os devidos registros. Qual a periodicidade das reuniões? A controladoria apresenta indicadores mensais para você avaliar que, nessa periodicidade, né, a controladoria, que é uma coisa importante, saber como é que os números, né, estão acontecendo, como é que os resultados da instituição estão sendo controlados. Então, é importante saber também esse tipo de participação, como é que é a atuação desse conselho. Existem comitês auxiliares, né? Comitê de auditoria de estratégia, de finanças, de risco, de responsabilidade e de inovação, enfim, observando sempre que isso depende muito daquela unidade que a gente vai trabalhar. Existem unidades que a AVS tem dentro dos seus projetos que não tem governança, não tem toda essa estrutura. Então, a gente pula etapa se necessário for. O superintendente administrativo, o CEO, participa do conselho? Como é que ele participa? Se não participa, como é que é a atuação dele? Né? O diretor clínico, também é importante nesse processo, faz parte do conselho de administração? Existe um regimento interno da governança, determinando as alçadas de aprovação? Como é que isso acontece? E como é o modelo devolutivo das estratégias traçadas para os integrantes da instituição? Como é que isso funciona? É apresentado desafios? Como é que isso vem de retorno? E como é o envolvimento da governança com o compliance da instituição? Que a gente tem um módulo que fala de compliance também. Então, isso, como até que o Marcelo falou, isso é tudo sistema, isso tudo se integra. Então, essas informações que nós estamos buscando aqui, na hora que for consolidar todos os GT, a gente vai fazendo essa análise crítica. Uma informação vai complementando a outra, e, no final, a gente consegue ter uma visão, e no próximo módulo que a Renata vai estar falando sobre a consolidação, vai ver como é que é interessante todo esse processo se conectando dessas informações, que, principalmente, tendo a visão da alta gestão. E aí a gente vem para a governança clínica, que, não tendo uma ainda estruturada governança clínica, é importante que a gente tenha o diretor clínico e compõe com a média alta gestão da área clínica, né, que tem a assistência clínica, a parte assistencial, para fazer a aplicação desse módulo, que também seguindo aquela linha, qual é a visão que ele tem da área, quais são os objetivos de curto prazo, quais são os objetivos de longo prazo, os desafios, os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades de melhoria, os principais projetos em andamento ou em planejamento. Isso tudo a gente vai conversando e vai buscando essas informações, né? E fazendo o devido registro. E seguindo lá abaixo,
onde que tem os questionamentos mais objetivos. Aí vem educação permanente. A instituição investe em programa de educação continuada para os profissionais da área, né? Construir seus diagnósticos. Educação permanente, auditoria clínica. Existe um sistema de auditoria clínica, de prontuários, coleta de dados, análise de resultados, implantação de melhorias. Existe a comissão de prontuários, né? O gerenciamento de riscos. A instituição tem uma área de gerenciamento de risco. Existe um sistema de notificação de eventos onde os colaboradores podem reportar erros e falhas sem retaliações, e esses eventos são analisados para gerar melhoria contínua. Se fosse uma instituição que estivesse trabalhando no programa de acreditação, você vê que essas questões também elas serão transitadas lá na frente, quando você for trabalhar a questão de uma certificação. Efetividade e eficiência clínica. A sua instituição tem protocolos clínicos estabelecidos, esses protocolos são acompanhados através de indicadores, existem políticas, regimentos e procedimentos operacionais padrão. Então, esse momento agora, né, dessa parte clínica, onde que a gente busca tudo que existe dentro da operação com essa visão assistencial. A comunicação assistencial. Existem canais de comunicação estabelecidos com o corpo clínico e assistencial entre as lideranças? Os colaboradores e pacientes familiares têm um canal de comunicação com a direção da área assistencial e é divulgada, utilizada? A direção responsável pela governança da clínica tem um canal com a direção executiva? Quer dizer, existe esse alinhamento entre as diretorias e principalmente com os seus objetivos e metas, né? Como a estratégia é comunicada para a instituição e entre os membros da direção. Como é que acontece a comunicação horizontal e vertical? Responsabilidade e transparência, né? Os dados e indicadores são divulgados, né? É gestão à vista. Existe avaliação de desempenho dos membros do corpo assistencial. Como é que isso acontece? Se existe, como é que essa avaliação acontece? A regulamentação e regimento do corpo clínico, em um sistema de documentação, políticas, planos, procedimentos. As decisões executivas dos diretores são feitas de maneira transparente? Enfim. Pesquisa operacional, coleta estruturada de dados. Existem indicadores bem estabelecidos de produção, indicadores clínicos na instituição? A governança clínica tem acesso e participa das discussões estratégicas e de indicadores de performance operacionais e financeiros? A sua instituição faz benchmarking com outras? E aí, com base em todo esse questionário, você faz o seu resumo, né? Faz a sua avaliação, a consolidação, e é uma ferramenta importantíssima para ser compartilhada com os demais GT. Agora, existe também não só esse trabalho interno, mas também com a comunidade, o que a gente chama de stakeholder. Então, é como nós fizemos neste último agora. A gente pede algumas referências à própria instituição, às lideranças. A gente, por exemplo, recebeu informação de falar com a Secretaria Municipal, falar com o Rotary, conversar com as comissões de saúde. Enfim, eles mandaram uma relação de pessoas que poderíamos estar contactando. Elaboramos um questionário simples com 3 questões, para que fosse também uma coisa objetiva. É importante porque existem lugares, como é o caso lá, de não conhecer exatamente qual é o papel do voluntário da saúde, dizendo o que é esse pessoal, o que é que eles querem. Então, é necessário, é importante esse diálogo com a própria instituição entre esse ente, para que facilite o nosso acesso, e isso acontecendo, às vezes, daquelas 3 questões, a gente consegue desdobrar outras questões, qual é o objetivo final? Trazer essas informações para lá na frente a gente trabalhar os SWOT. Acho que eu falei rápido. Renato, muito Consegui bater aí obrigada. a meta do tempo.
Sim, é muitas informações, né, Renato, quando a gente fala em governança, né, porque envolve toda uma parte de regulamentação para melhorar a tomada de decisão, como a gente promove transparência, prestação de conta, como que a gente aloca de maneira mais apropriada o recurso, e aí a gente oferece aí uma equidade no acesso, no aprimoramento da saúde, né? Então, assim, eu acho que foi um compilado super bacana que você deu para todos que estão ouvindo. Então, a gente vai encerrar praticamente a etapa 4, que é do diagnóstico. Então, no nosso próximo encontro, a gente vai falar da consolidação, quando a gente faz todos esses diagnósticos, né? Como que a gente consolida tudo isso que os GTs específicos passaram? E também a gente vai falar sobre tendências de saúde. Então, antes de eu dar uma boa noite, quero agradecer muitíssimo a Viviane, o Renato e o Marcelo por estar com a gente, por estar aqui de forma voluntária, passando a expertise deles. Agradeço a todos que estão aqui nos ouvindo. Uma boa noite e a gente se vê no dia 31. Muito obrigada, pessoal. Ah, Erasmo, eu vi a sua pergunta, a gente vai te responder no privado, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Right.